ler uma escritura neste momento. Quero convidar os irmãos para lermos juntos Zacarias, capítulo 14, versículo 6 e 7. Zacarias, capítulo 14, versículo 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela luz que o Senhor nos tem trazido através do sétimo anjo, cujo ministério era revelar todos os mistérios para que nós possamos compreender as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, nos dê um pouco mais da Tua graça e nos ajuda enquanto meditamos na Tua palavra. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre quem, quando e onde. Muito bem, meus irmãos, tomei esse tema da mensagem do profeta Irmão Brana, a mensagem Eventos esclarecidos pela profecia, no parágrafo 24, o Irmão Brana
vai trazer para nós uma explanação muito boa sobre os eventos, as profecias, porque você sabe que a Bíblia, ela é um livro profético, não é simplesmente um livro histórico, ela é um livro profético. Ela conta a história do que aconteceu no passado, ela conta o que está acontecendo no momento e ela prediz o que vai acontecer no futuro. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela cumpre. Agora, quando ela cumpre, ela diz onde vai cumprir aquela determinada escritura, certo? Ela diz também quando aquilo vai cumprir. E não somente isso, a Bíblia não diz quando e onde vai cumprir, ela também afirma quem irá cumprir aquela escritura. Porque a escritura, para ser cumprida, ela tem que cumprir em alguém. Profecias são cumpridas por meio da manifestação da palavra de Deus. Então eu queria tomar a mensagem Eventos Esclarecidos pela Profecia, pregada pelo irmão Brana, dia 1º de agosto de 1965. A partir do parágrafo 24, o profeta diz, me acompanhe, por favor. Diz assim o irmão Brana: observem, a Bíblia não pode falhar. É uma coisa que ela não pode fazer. A palavra de Deus falhar, pois ela prediz os atos do seu autor antes que ele os faça. Então, a Bíblia, ela não pode falhar. Por quê? Porque é a palavra de Deus e Deus não pode falhar. E a palavra, ela prediz, a Bíblia, ela prediz os atos do seu autor. E quem é o autor da palavra da Bíblia? É o próprio Deus. Então ela prediz os atos do seu autor antes que ele os faça. Então Deus colocou na palavra, certo? Eventos que deveriam acontecer. Antes que acontecesse, estão escritos na palavra que aqueles eventos iriam acontecer. Ok? Vamos mais aqui no parágrafo 25. Agora, presta atenção. Agora, há uma chance entre 1000 para um homem fazer uma predição que alguma coisa vai acontecer e acontecer. Mas então, se ele citar o lugar onde isso vai acontecer, aquilo o leva talvez para uma chance entre 10.000. E se ele citar o dia em que isto vai acontecer, aquilo vai uma chance entre 1 milhão. E com quem isto vai acontecer, isto vai para bilhões de chances, certo? Então, se aparecer algum indivíduo que se diz, um vidente ou sei lá o que, e fica predizendo acontecimentos futuros, o irmão Brana diz aqui que há uma chance entre 1000 homens, entre 1000 pessoas, se alguém predizer que alguma coisa vai acontecer. Não, alguma coisa é alguma coisa. Olha, eu predigo que alguma coisa vai acontecer. Não digo o quê? Alguma coisa. Então, há uma chance entre 1000
de que isso aconteça. Agora, se alguém disser que alguma coisa vai acontecer, agora, se ele disser o lugar que vai acontecer, aí a coisa já fica mais estreita. Aí o irmão Branham diz que vai aí talvez uma chance entre 10 mil dele acertar. Agora, se ele citar o dia, quando vai acontecer, aquilo pula para uma chance entre 1 milhão dele acertar. E a coisa vai dificultando. Agora, se ele disser com quem isso vai, ou em quem isso vai acontecer, com quem vai acontecer, aí isso, o irmão Branham diz, vai para bilhões de chances dele acertar, né? Entendeu? Agora o parágrafo 26, que é de onde eu tomei o meu tema, o irmão Branham diz: mas esta Bíblia lhe diz exatamente quem, quando, onde e o que procurar, certo? Mas esta Bíblia lhe diz exatamente quem, quando e onde e o que procurar. Então a Bíblia diz quem vai cumprir naquele dia tal acontecimento. Ela diz quem. Ela diz também quando aquele acontecimento vai cumprir. Ela diz também onde vai acontecer, qual o lugar que isto cumprirá. E ela então nos orienta, a palavra de Deus nos aconselha, nos orienta o que procurar naquele dia que está acontecendo, certo? Prosseguindo a leitura, o irmão Branham diz: e nunca falhou nenhuma vez. Portanto, em uma pequena discussão há não muito tempo atrás com um padre da Igreja Sagrado Coração aqui em cima, ele disse: senhor Branham, você está tentando contestar a Bíblia. Disse: esta é a história da igreja. Eu disse: não é uma história, é Deus Ele mesmo impresso. Ele disse: Deus está em sua igreja. Eu disse: Deus está em sua palavra, e qualquer coisa contrária a ela, que seja mentira, pois Ele disse que minha palavra seja a verdade, e toda a palavra do homem mentira. Então o padre estava tentando convencer o irmão Branham de que Deus estava na sua igreja, no caso a igreja católica. O irmão Branham contestou e disse: não, Deus não está na igreja, Deus está na sua palavra. Por que Deus está na sua palavra? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro que contém as palavras expressas de Deus. Deus falou por meio dos profetas, e esses profetas escreveram a Bíblia. Portanto, o que está escrito na Bíblia, a Bíblia prediz, segundo o irmão Branham, e nós cremos nisto, ela prediz quem cumpre, quando cumpre e onde aquilo cumpre. Certo, meus irmãos? E nós podemos tomar, dentre muitos exemplos que temos na Bíblia, profecias de quem cumpriu, onde cumpriu e quando cumpriu. Para não prolongar nossa pequena pregação, tomei aqui somente o acontecimento da primeira vinda de Jesus, por exemplo. A Bíblia profetizou, né, a lei, os profetas, os salmos profetizaram a primeira vinda de Cristo.
E eles, todos, as profecias anteriores, elas mostraram quem, quando e onde aquela profecia da primeira vinda iria cumprir. Então, vamos tomar aqui, por exemplo, rapidamente, para não tomar muito tempo, não é? Sobre a primeira vinda, né? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Vamos tomar aqui onde, porque a palavra promete um evento, mas ela diz onde aquilo, qual o lugar, qual a nação, né? Aquilo vai cumprir. E nós precisamos ter, por exemplo, para olharmos os dias atuais, para compreendermos, tem alguma profecia, quem vai cumprir, onde vai cumprir, quando aquilo cumpre, ok? Zacarias capítulo 9, a partir do verso 9, vamos ler rapidamente. Tomando este versículo 9, a Bíblia diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, ela está dizendo onde, qual lugar que aquilo deveria cumprir, a primeira vinda. Quando ele diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém. Então, o lugar está apontando a profecia, mostrando onde iria cumprir. Não precisava procurar em outro lugar, que aquilo estaria cumprindo ali em Jerusalém, certo? Onde ele iria montar num jumentinho. E quando o povo visse aquilo acontecer, alguém montado no jumentinho entrando em Jerusalém, eles deveriam ver que aquilo era o cumprimento da profecia da primeira vinda, que estava mostrando o lugar era ali. E isto cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, certo? Então, a profecia sempre mostra o lugar que aquilo deve cumprir, ok? Agora, quando aquilo vai cumprir? Aquela profecia da primeira vinda vai cumprir quando? Porque o povo fica aí meio que perturbado. Eu não sei quando isso vai acontecer e tudo. Mas a Bíblia diz quando, não só o lugar, mas diz quando isto vai cumprir. Então vamos tomar Isaías, capítulo 7, verso 14, né? Isaías 7,14, porque é quando isso deveria acontecer, né? Naquele período. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Então, quando ia cumprir a primeira vinda? Quando uma virgem concebesse. E aquilo deveria mostrar às pessoas exatamente quando isso ia acontecer. Mas, tomando também Daniel, capítulo 9, são tantas escrituras, né? Mas, tomando essas poucas, nós podemos ver Daniel capítulo 9 e perceber que a palavra, a Bíblia, ela prometeu, né? Dentre muitos eventos, não vou tomar todos, porque o tempo é curto, mas tomando a primeira vinda, um evento profetizado, mas ela disse quando a primeira vinda ia cumprir, em quem, qual pessoa ia cumprir, certo? E onde, qual lugar aquilo cumpriria,
certo? E Daniel capítulo 9, certo? Verso 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25: sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não há de vir destruir a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um pacto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então você toma Daniel capítulo 9, você logo entende pela profecia que Jeremias aqui tinha profetizado lá em Jeremias capítulo 25, eu não vou ler por causa do tempo. Jeremias 25, verso 11 e 12, ele tinha profetizado, no ano 606 antes de Cristo. Ele profetizou que Israel ficaria em cativeiro na Babilônia por 70 anos. Ele profetizou isso, certo? Agora, quando Daniel vem, ele recebe a visita de Deus, e Deus diz para ele que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quer dizer, o teu povo, Daniel era o judeu, certo? E sobre a santa cidade, para extinguir transgressão e cessar e dar o fim aos pecados, certo? Então, até a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, então seriam 62 semanas, certo? Quando você tem essas 70 semanas de Daniel, você percebe que faltou cumprir a última semana. E essa última semana, ela deu início ao seu cumprimento na vinda do Messias, quando Cristo apareceu, a Virgem concebeu. Ele cumpriu 3 anos e meio, de 7 anos, uma semana constitui 7 anos. Então, nesses 7 anos, Deus separou essa última semana, 7 anos, em 2 partes. E Jesus, na metade da última semana, como diz no versículo 27, diz: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana, verso 27, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, 3 anos e meio Jesus cumpriu, metade, 7 anos, na metade da semana, Jesus veio com o seu sacrifício da cruz, fez cessar todos os sacrifícios. Por isso que não precisava mais matar cordeirinho, Jesus entrou ali no templo e pegou uma zorrague, virou a mesa, abriu as gaiolas, soltou os pombinhos que eram para sacrifício. Por quê? Porque Jesus agora, o Messias, veio na metade da última semana e fez cessar todos os sacrifícios, porque agora ele era o próprio sacrifício, certo, irmão? E a outra metade, os outros 3 anos e meio, está prometido para Moisés e Elias quando vier para pregar aos judeus, ok? Então, se tratando da primeira vinda, a Bíblia mostra quem, quando e onde
aquilo deveria cumprir? Deveria cumprir, certo? Em Jerusalém, em Israel, quando a Virgem concebesse, e na última semana, né? Contando aí até a saída da ordem para edificar Jerusalém, até a chegada do Messias. Ok? Agora, quem iria cumprir isto? Quem é que iria cumprir isto? Aí nós podemos ver que seria alguém. Quem é esse alguém? Isaías capítulo 9, verso 6. Podemos ver que esse alguém que cumpriria esta primeira vinda não seria qualquer pessoa. Certo? Vamos lá, o Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então quem iria cumprir? Seria aquele homem, aquela pessoa que seria no seu nascimento um menino. Pois a Bíblia prometeu, porque o menino nos nasceu. Ele seria filho. Um filho se nos deu, mas ele não só seria um menino, um filho. Ele seria então o quê? Seu nome será chamado, seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele menino que nasceu, que nasceria, seria o filho. Ele seria então, além de filho, seria Deus forte e seria Pai da eternidade. Por isso os atributos de Deus estão todos naquele menino que nasceu. Ele seria filho, mas não somente isso, também seria Pai, Deus forte, príncipe da paz. Por isso ele está manifestado nele os seus atributos de Pai, Filho e Espírito Santo, de conselheiro, de Pai da eternidade. Ele seria. Então a Bíblia diz quem cumpriria isto. Quando o povo visse um homem curando os enfermos, libertando os oprimidos, dando vista aos cegos, controlando a natureza, a tempestade, ressuscitando os mortos, discernindo os pensamentos, multiplicando pães e peixes, eles deveriam ver que aquele homem de fato era quem estava cumprindo a profecia da primeira vinda de Cristo, o Messias. Pois agora a Bíblia estava cumprindo, mostrando quem, quando e onde aquilo estava cumprindo. Amém, meus irmãos? Muito bem, vamos agora ver que tem acontecimentos, né, lá em Apocalipse, e as pessoas, a teologia está confusa e não compreendem esses acontecimentos porque elas ignoram a revelação que Deus trouxe ao sétimo anjo, o irmão Brahma, certo? E a clareza, o entendimento chegou do livro de Apocalipse para que todos nós, esposa de Jesus, não pudéssemos ficar enganados e pudéssemos ver que essas promessas, eventos prometidos em Apocalipse mostra exatamente quem, quando e onde aquilo deve cumprir. Então Apocalipse fala, né, de 3 nações que eu queria destacar aqui para vocês rapidamente, né? Primeiro, ela fala aqui em Apocalipse 12, uma mulher, né? E essa mulher, ela então estava vestida do sol e uma coroa de 12 estrelas, certo? E ela estava grávida com dores de parto. E ela então pôde dar à luz um filho. Agora você vê Apocalipse 12,
O irmão Branham vem nos esclarecer de quem se trata esta profecia. Quero ler com vocês na mensagem O Livro da Vida do Cordeiro, parágrafo 71. Tenho que correr contra o tempo, meus irmãos. O tempo passa rápido, né? O Livro da Vida do Cordeiro, parágrafo 71. O irmão Branham vai falar de Apocalipse 12 e mostrar onde isso cumpriu, né? Vamos ler então o verso 71. Preste atenção, o profeta diz assim, ó: note, uma mulher apareceu nos céus na visão de João, o revelador. Ela estava vestida do sol, e a lua estava debaixo dos seus pés, e ela tinha 12 estrelas na sua coroa. Agora, o que isto simboliza? Visões são símbolos. Agora, a mulher é a igreja, e a igreja, a lua estava debaixo dos seus pés. Em outras palavras, ainda estava brilhando, mas ela estava em cima dela, porque ela já estava na condição de dar à luz um filho. Ela estava com dores de parto, e a lua passava e o sol estava brilhando. Agora a lua é o que forma a lua. A luz da lua é o sol brilhando nela. Ela é só uma sombra do sol, e portanto a lua tinha vivido o resto do seu dia, e o sol estava nascendo. A mulher não estava vestida da lua, ela estava vestida do sol. Foi a igreja do evangelho surgindo, a velha igreja ortodoxa. Você diz bem, era a igreja ortodoxa? Sim, era a igreja ortodoxa, porque Jesus veio primeiro aos judeus e não ao gentio. Está vendo? Ele deu aos seus discípulos a comissão de não irem a nenhum gentio. Ele disse: veio para o seu, e os seus não o receberam. O quê? Ele disse que lhes deu a comissão no capítulo 10 de São Mateus. E ele disse: não ireis pelo caminho dos gentios, mas ides antes das ovelhas perdidas de Israel, e indo pregai, dizendo que é chegado o reino dos céus. Está vendo? Não ireis pelos caminhos da cidade de Samaria, ou por qualquer o resto do caminho, mas ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel. E é por essa razão que a gloriosa luz do sol estava brilhando em volta da mulher, e ela estava, estando com dores de parto, para dar à luz este filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o dragão, perto da mulher que havia, Roma, o dragão é Roma, para que, dando ela à luz, lhe tragasse seu filho. E Roma, de fato, perseguiu o filho. Mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ou melhor, para cima. De 2 anos para baixo, melhor dizendo, diz o irmão Branham, para que matassem Cristo e o apanhassem lá. Herodes promulgou isto, mas o filho da mulher foi arrebatado a Deus. Da ressurreição foi arrebatado para Deus e encontrasse a destra de Deus. Agora, isso eliminaria toda a doutrina de varão? Não eliminaria? Está vendo? Então veja, Apocalipse 12 fala desta mulher vestida do sol. Ela estava grávida para dar à luz um varão, e quando ela deu à luz, o dragão tentou então devorar seu filho, e isto cumpriu lá na primeira vinda, a igreja ortodoxa, os judeus a quem Jesus veio, até porque ela estava vestida do sol e tinha uma coroa com 12 estrelas. Você se lembra, né? 12 tribos, né? Isso? Você se lembra? 12 apóstolos. E tudo isso aponta para Jerusalém, para a igreja ortodoxa, certo? Então fala aqui desta nação judaica. Você sabe que Israel é a nação escolhida de Deus. Deus ama tanto Israel. É a única nação que Deus escolheu e deu a lei para eles viverem por ela. E Deus ama os judeus. Deus ama, tanto que quando ele veio a primeira vinda, ele veio para os judeus
Só que Deus cegou os judeus para que os gentios pudessem entrar. E por Deus ter cegado os judeus, Deus terá que abrir os olhos dos judeus outra vez, para eles enxergarem que eles rejeitaram o Messias na primeira vinda. E o irmão Brana diz que Deus honra quem honra um judeu. Por isso, países que amam os judeus e fazem acordos comerciais e políticos com os judeus são países que são abençoados por Deus, certo? Deus honra quem honra o judeu, diz o irmão Brana, certo? Independentemente das condições deles, mas lá tem 144 mil que serão revelados quando Moisés e Elias pregar para eles. Agora, tem mais duas nações que a Apocalipse fala, certo? Nós tomando aqui Apocalipse 13, você sabe que Apocalipse 13 fala das duas bestas. Apocalipse 13, do verso 1 até o 10, fala da besta que subiu do mar. O irmão Brana trouxe esta revelação mostrando que Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, a besta que subiu do mar, ela mostra que é Roma. Roma que surgiu do mar, ou seja, mar na Bíblia, águas representa povos, nações e línguas, representa civilização. Então a primeira besta que veio do mar, ela veio da civilização, veio dos povos, né? Então é esta a primeira besta, Roma. Agora a segunda besta que vem da terra, terra é o oposto de águas, mar. Então, se mar é águas, representa a civilização, a terra é onde não havia civilização. E Apocalipse 13, verso 11 até o verso 18, mostra a segunda besta, que faz uma imagem para a primeira besta. E essa segunda besta exerce todo o poder da primeira besta. E essa segunda besta, faz grandes sinais que até fogo faz descer do céu. E essa segunda besta, ela faz uma imagem para a primeira besta, ao ponto de que todos os habitantes da terra devem ter em sua testa ou em sua mão a imagem, né, da besta. E ninguém poderá comprar ou vender se não tiver esta imagem, ou na testa ou na mão, certo? O sinal da besta, né? Da primeira besta. Então, o Brana diz que esta segunda besta, da Apocalipse 13, verso 11 ao 18, é os Estados Unidos, que foi e surgiu, tomado a terra dos índios, e surgiu ali com 13, sua bandeira, com 13 estrelas, 13 listas, e foi fundada com 13 colônias, por isso está no capítulo 13 de Apocalipse. E é de lá que surge essa imagem da besta, na união mundial, no concílio ecumênico, onde todos devem se unir nessa confederação de igrejas, que é a imagem da besta. Então a Bíblia fala dessas duas nações, além de falar de Jerusalém, de Israel, ela fala também aqui de Roma e fala dos Estados Unidos como a besta, certo? Ainda em Apocalipse capítulo 17 fala da grande meretriz, né? Esta meretriz, que é a mulher que está assentada sobre muitas águas, certo? É a grande prostituta, a Bíblia chama assim. Ela está vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, né? E ela é mãe de abominações, certo? Ela é mãe. E esta mulher, estava embriagada do sangue dos santos,
Von Brana diz que esta mulher representa a igreja romana, que matou os santos lá atrás, chamando-os de hereges e falsos, jogando-os na fogueira, dando para os leões comer. E essa igreja romana matou mais de 68 milhões de cristãos. E ela é mãe das prostituições. Ela gerou filhas, certo? E essas filhas são as demais igrejas denominacionais, foram geradas. Por isso elas creem da mesma forma na Santíssima Trindade. Ok, meus irmãos? Agora, esta mulher, a própria palavra diz quem ela é. Como eu lhe falei, ela mostra onde aquilo cumpre. Verso 18 de Apocalipse 17, o que diz? Quando você lê Apocalipse 17, da grande mulher, grande prostituta, assentada sobre muitas águas, não é isso? Agora, o que é isso? Apocalipse 17, verso 18, diz assim: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Agora, que grande cidade é esta que reina sobre os reis da terra? Não é isso? Que grande cidade é essa que reina sobre os reis da terra? O verso 9 vai mostrar que grande cidade é essa que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 9. Diz assim, ó: e aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então essa mulher está sentada sobre os 7 montes. E você sabe que o Vaticano está fundamentado sobre os 7 montes. O Vaticano. Então é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então a Bíblia fala claramente, esclarece para nós que isto é real. Certo, irmãos? Então eu queria logo pular aqui, para não gastar mais tempo, onde nós lemos Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7, porque é uma profecia bem clara, certo? Diz o verso 6: e acontecerá naquele dia que não verá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia reconhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então é uma profecia que está mostrando qual o tempo que isso vai cumprir. No tempo da tarde, no entardecer, certo? Então as pessoas deveriam observar que o amanhecer foi a primeira vinda, o entardecer seria a segunda vinda, certo? No amanhecer, Jesus veio para os judeus, a segunda vinda seria para os gentios. Quando ele viria? Viria no entardecer, pois seria um dia nublado. Do amanhecer até o entardecer, o dia nublado é quando a Igreja Católica surgisse com seu dogma de Santíssima Trindade. Lutero saísse na Alemanha protestando, depois veio Wesley na Inglaterra, e depois do outro lado do oceano, na América do Norte, o entardecer haveria luz, pois o entardecer é o pôr do sol. E é onde o profeta William Branham apareceu. Ele apareceu ali, nasceu nos Estados Unidos, pois é a nação citada na Escritura. Quando Deus promete algo que irá fazer, Ele diz quando, onde e quem cumprirá essa Escritura, ou aquela promessa, aquele acontecimento, certo? Agora, tomando Apocalipse 10, nós podemos ver o acontecimento deve vir e cumprir quem, quando e onde, e o que as pessoas procurarem. Então, a segunda vinda deveria acontecer no tempo da tarde, no tempo dos gentios, e o entardecer é o pôr do sol, é o ocidente. Logo você toma os Estados Unidos da América, a profecia estava ali,
Apocalipse 10, do verso 1 até o verso 11, completo. O que é Apocalipse 10 completo? Do verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Quando você toma Apocalipse 10 completo, você tem que ver que Apocalipse 10, segundo falou o irmão Brana, na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 200, na tradução de Goiânia é 229, na tradução da Voz de Deus é 264. Queria tomar com os irmãos mais este parágrafo, porque a profecia do sétimo selo, a profecia da segunda vinda, deveria mostrar quando, onde e quem iria cumprir o sétimo selo, a segunda vinda. Apocalipse 10, certo? Quando iria cumprir aquilo? Então, nós tomamos essas experiências bíblicas, exemplos bíblicos, para ver que a profecia ela é dada, mas ela não é dada de forma incompleta. A profecia é dada e ela diz quando, quem e onde aquilo deve cumprir. E Apocalipse, você encontra essas três nações citadas pela Bíblia. Você vê a Bíblia citando Apocalipse, citando Israel, citando os Estados Unidos e citando Roma, o Vaticano. Você não encontra em Apocalipse outras nações trazendo outros acontecimentos, o cumprimento de algum outro evento, como nós aprendemos que a noiva está no Brasil cumprindo o ministério da noiva. Você pode procurar em Apocalipse, procura ali algo referente ao Brasil em Apocalipse, ou qualquer outra escritura. E depois você me mostra se você encontrou alguma profecia em Apocalipse que se refere à nação brasileira. Você vai encontrar profecias e eventos relacionados a Israel, Jerusalém, relacionados a Roma, Vaticano e relacionado aos Estados Unidos. Não há nenhuma profecia, nenhum evento prometido para Apocalipse 10 cumprir exclusivamente no Brasil. Não há. Então não tem como forçar a barra para algo que não está prometido na Bíblia. Encontramos aqui a Festa das Trombetas. Qual é o parágrafo? 229, tradução de Goiânia. Vamos ler com calma, que o irmão Brana cita Apocalipse 10, certo? Vamos lá? O que diz? Apocalipse 10, vamos lá. 229. Veja, vamos tomar aqui o parágrafo. Você está entendendo, irmão? Eu espero que vocês estejam entendendo, certo? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz quem, quando e onde aquilo deve cumprir, certo? O que diz? Diz assim, 229, a Festa das Trombetas, parágrafo 229, tradução de Goiânia. Podemos ler? Vamos ler então. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora. Não perca isto. É assim que está aí? Não perca isto. Quão impressionante do sétimo anjo, ou mensageiro,
do sétimo selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Ok? Vou ler de novo. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Você sabe que o sétimo selo é a vinda de Cristo. O irmão Brena disse que Apocalipse 10 é o sétimo selo. Percebe que o irmão Brena não está separando aqui Apocalipse 10 de 1 a 7, do verso 8 a 11. Você percebeu isso? O Breno não está separando Apocalipse 10 em duas partes. Você percebeu isso? O Breno está citando Apocalipse 10 inteiro, de 1 ao 11, e diz que o Apocalipse 10 inteiro, de 1 ao 11, é o sétimo selo. E ele diz também que Apocalipse 10 é o sétimo selo e que o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. Logo, ele diz que o sétimo anjo é o mensageiro de Apocalipse 10. Ora, se Apocalipse 10 inteiro é o sétimo selo e o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo, logo o sétimo anjo é o mensageiro de Apocalipse 10 inteiro. Aí eu te pergunto, quantos mensageiros você encontra no sétimo selo? Quantos mensageiros você encontra em Apocalipse 10? Se você conversar com alguns irmãos, eles vão te dizer que tem 2 mensageiros em Apocalipse 10. O sétimo anjo, e um outro suposto, João. Que o sétimo anjo é um mensageiro e que João é outro mensageiro. Verso 8 a 11. Mas você notou que Apocalipse 10 inteiro é o sétimo selo e que Apocalipse 10, que é o sétimo selo, o irmão Brana diz que o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo, o mensageiro de Apocalipse 10. Portanto, Apocalipse 10 tem apenas um mensageiro. Apocalipse 10 tem apenas um mensageiro. Está claro. Então, onde iria cumprir Apocalipse 10? Onde iria cumprir o sétimo selo? Onde o mensageiro de Apocalipse 10 iria cumprir? Porque a Bíblia prometeu a segunda vinda de Cristo. É uma profecia. Mas, como disse, ela não é incompleta. Ela diz quando, quem e onde isso deve cumprir. Quem, quando e onde. Quem cumpre Apocalipse 10. Quem cumpre o sétimo selo, o mensageiro de Apocalipse 10. Quem cumpre o sétimo selo. E onde o sétimo selo cumpre? Qual a nação que o sétimo selo cumpre? Qual a nação que Apocalipse 10 cumpre? E quando isso deve cumprir? Para começar, Apocalipse 10, o sétimo selo, a vinda de Cristo, cumpriu. Quando? Porque a Bíblia diz quando. Apocalipse 10, verso 1 diz: vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem,
e por cima da sua cabeça estava o orbe celeste. Seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão o livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões deram suas vozes. Verso 7: mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Verso 8 a 11: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse anjo que está sobre o mar e sobre a terra é o anjo forte, ele é Cristo. João vai até Cristo. Não é como nós aprendemos antes, que João vai no 7º anjo. Não, é isto que a Bíblia diz, meu irmão. Leia que aqui a Bíblia diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Quem é esse anjo que está sobre o mar e sobre a terra, em pé? Verso 2: e tinha na mão o livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e sobre a terra. Quem é que tem o livro aberto na mão? É o anjo forte que desceu do céu. Então esse anjo forte que vem do céu com o livro aberto, ele pisa na terra e no mar, ele está com o livro na mão. E é dito a João para ir a este anjo. Esse anjo quem é? Que tem o rosto como o sol. Quem é este anjo que tem os seus pés é como um coluna de fogo, se não é Cristo? Então é dito para João e a Cristo. Aí diz: não, mas João vai lá no 7º anjo. É o que nós aprendemos, porque o anjo forte está encarnado no 7º anjo. Não é isso que a Bíblia diz. E fui, tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Meu ventre boca era doce, meu ventre ficou amargo. E ele disse: me importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Isto é Apocalipse 10, de 1 ao 11. E o que o irmão Brana diz aqui? Vamos voltar lá, a festa das trombetas, 229. O que o irmão Brana diz sobre Apocalipse 10 inteiro? Ele diz: veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora. Não perca isto. Quer dizer, presta bem atenção, observe, não é isso que ele quer dizer? Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. É assim que está aí? A festa das trombetas 229. O irmão Brana diz isso. Quero ler, quero que você leia comigo. Ele diz o seguinte: veja, quero dizer mais uma coisa, concluindo agora. Não perca isto. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro, não os mensageiros, mas o mensageiro do 7º selo. Então o 7º selo tem apenas um mensageiro. O Brana diz o mensageiro. O Brana não fala os mensageiros como se tratando mais de um. O 7º selo tem apenas um mensageiro, o mensageiro do 7º selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Apocalipse 10 era o 7º selo. Irmão Brana não está separando Apocalipse 10 em duas partes. Você notou isso? Apocalipse 10 é o 7º selo, e o 7º anjo é mensageiro do 7º selo. Logo ele é mensageiro de Apocalipse 10. Certo, irmãos? Então, quem, quando e onde? Quem cumpre Apocalipse 10? Quem cumpre o 7º selo? Quando o 7º selo cumpre, a vinda de Cristo vai acontecer. E onde isso cumpre? Onde isso acontece? A Bíblia prometeu e ela cumpriu. Quem, quando e onde? Quem? O 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Ele seria o profeta.
Quando? Quando o anjo forte descesse do céu, ele abrisse o livro. Quando você visse alguém pregar os 7 selos, claro, como pregou Brana, era naquela hora que estava cumprindo Apocalipse 10, o 7º selo, a vinda do Senhor. O cordeiro sai do trono, abre o livro, brada como leão. Onde isso deve cumprir? No entardecer, na América do Norte, nos Estados Unidos da América. Não era em outra nação, não. Então, Apocalipse 10, ele cumpre o 7º selo. Ele cumpre aonde? Na América do Norte, nos Estados Unidos da América, meu irmão, minha irmã. Isso é real. Isso é verdadeiro. Mas nós aprendemos a separar Apocalipse 10 em 2 partes. Separar Apocalipse 10 em 2 partes. Separar o 7º selo em 2 partes. Algo que Brana não fez. Ele não separou Apocalipse 10 em 2 partes. Por quê? Porque o irmão Brana sabia que ele tinha o ministério de 7º anjo. Mas Brana sabia também que ele era o profeta da noiva. Brana sabia que ele pertencia à noiva. Brana sabia que ele era o profeta de Efésios 4:11, do quíntuplo, que compõe a noiva. Portanto, Brana estava realmente certo em dizer lá na mensagem à festa das trombetas, me perdoe, mensagem tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, quando ele disse que Deus falou ao profeta do Velho Testamento, come o rolo, e ao profeta do Novo Testamento disse, come livrinho. E ele disse, isto está acontecendo agora mesmo diante de vocês. Parágrafo 319, 320 da mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Por isso Brana comeu o livrinho no seu dia. Mas o irmão Brana, que faz parte da noiva, comeu primeiro e profetizou a reis, povos, nações e línguas. Agora, o quíntuplo não terminou com o profeta do quíntuplo, Brana. O quíntuplo, o Efésios 4:11, continua depois do irmão Brana, porque é o ministério da noiva que começou com William Brana, começou no entardecer e vai até o rapto. Portanto, meus irmãos, não tem uma outra nação depois dos Estados Unidos para cumprir alguma coisa. Deus, a noiva, está aqui no Brasil comendo livrinho, profetizando outra vez. Olha que profecia para o Brasil. A noiva começou aqui no Brasil o ministério. Não, a noiva não começou no Brasil. O ministério da noiva começou nos Estados Unidos da América. O quíntuplo de Efésios 4:11, que Deus deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, que é o que compõe a noiva do último dia. Esse quíntuplo começou na América do Norte, nos Estados Unidos, quando o irmão Brana surgiu como o profeta do quíntuplo, o profeta da noiva. Então a noiva começou lá. Quero ler com você nas Asas de uma Pomba Branca, parágrafo 109, porque você não vai encontrar uma escritura que se refere ao Brasil. Não tem uma profecia que se refere ao Brasil na Bíblia. E todas as profecias bíblicas, elas mostram quem, quando e onde. Depois do quíntuplo que surgiu na América do Norte, com o ministério do profeta e apóstolo William Brana, que é o que compõe a noiva, depois que Brana partiu, o quíntuplo vai dar continuidade, vai prosseguir, vai dar andamento com pastores, evangelistas e mestres. E esses pastores, evangelistas e mestres, que não são mensageiros, eles estão espalhados aí no Brasil e outras nações. Não é exclusividade do Brasil ter apenas pastores, evangelistas e mestres só no Brasil que compõe noiva, não, filho. Estão espalhados no Brasil e no mundo aí, o restante do quíntuplo, que começou com o irmão Brana. Ok? Podemos ler?
nas asas de uma pomba branca, 109. O profeta diz: observem, é assim que está aí? A palavra vem ao profeta nesta dimensão ou dispensação da graça. A quem a palavra vem? Ao profeta. Quem foi o profeta do quíntuplo? De Efésios 4:11. O William Marion Branham. Então a palavra veio ao profeta do quíntuplo, e o quíntuplo, Efésios 4:11, pastores, evangelistas e mestres, apóstolos, profetas, eles são que compõem a noiva do último dia. Então, a Branham faz parte do quíntuplo, Branham faz parte da noiva, que a noiva é formada do quíntuplo, é a noiva que tem o ministério antes do rapto. Então, Branham faz parte desse ministério da noiva, que começou com o irmão Branham. Por isso ele disse, perguntaram para ele: irmão Branham, teria a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Ele disse: sim, é o que está acontecendo agora mesmo. É o ministério da hora, é a mensagem da hora. E essa noiva, ela é composta de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, o irmão Branham era o apóstolo e profeta que no seu dia já tinha começado o ministério da noiva. Está tão claro isso. Por que negar, rejeitar isto? Para tentar forçar a barra e meter um outro ministério profético de um outro mensageiro depois do irmão Branham, quando tudo cumpriu no irmão Branham. E depois que cumprir nele, nós, pastores, evangelistas e mestres, vamos continuar o que começou com Branham. Só isso. Não vamos começar, vamos continuar. Não vamos começar o ministério da noiva, vamos continuar o ministério da noiva. É diferente, continuar e começar. Então ele diz: vem, observe, a palavra vem ao profeta nessa dispensação da graça, na água, pensei que vocês captariam isto, na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora você pode ver onde a noiva começou na mensagem da luz do entardecer. Você pode ver onde a noiva começou? Onde a noiva começou? Onde a noiva começou? Começou na luz do entardecer. Aí o irmão diz: não, começou mesmo na luz do entardecer, porque ela crê na mensagem do entardecer, desfocando, deslocando, porque querem forçar a barra e excluir irmão Branham da noiva, quando na verdade o ministério da noiva, a noiva começou aonde? Queria grifar isso para você ver. Agora você pode ver onde a noiva começou na mensagem da luz do entardecer. O que é a luz do entardecer? Nós lemos lá em Ezequiel 14, 6 e 7. Ele disse que haveria um dia que não seria chamado nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haveria luz. No entardecer haveria luz. Então é no tempo da tarde que a noiva iria começar. Por que a noiva ia começar? Porque o irmão Branham faz parte da noiva, e ele aparecendo como profeta e apóstolo do quíntuplo de Efésios, a noiva apareceria, porque o quíntuplo estaria aparecendo, e o quíntuplo é o que compõe a noiva. Então, o irmão Branham estava certo quando disse: Apocalipse 10 é o sétimo selo. E o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. O sétimo anjo é o mensageiro de Apocalipse 10. Quando você vê João comendo o livrinho, em Apocalipse 10, verso 8 a 11, ele representa aquele João que come o livrinho, está representando o quíntuplo de Efésios. Porque o quíntuplo de Efésios compõe a noiva, que tem um ministério antes do rapto. João que come livrinho representa a noiva, e a noiva é formada do quíntuplo. Ela é formada de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Aquele João que come o livrinho não é uma pessoa exclusiva, não é só o irmão Branham. Ele começou com o irmão Branham no ministério da noiva, começou com o irmão Branham no ministério de João, quando ele comeu o livrinho, o profeta do Novo Testamento. Mas a noiva, ela é composta de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Depois que o profeta, irmão Branham, no seu ministério profético e apostólico, partiu,
Então, esse mesmo ministério da noiva de João continua com os pastores, evangelistas e mestres, e vão até o arrebatamento. E agora nós estamos comendo o mesmo livrinho, a mesma revelação que Brana comeu. Estamos comendo, mas você tem que saber, uma profecia, ela prediz eventos e acontecimentos, mas ela não deixa a coisa vaga. Ela diz quem, quando e onde aquilo vai cumprir. Então a segunda vinda prometeu, a Bíblia profetizou, a Bíblia trouxe a profecia desse evento da segunda vinda, e ela iria cumprir. E agora ela disse quem, quando e onde. Quem iria cumprir o sétimo selo? O sétimo anjo, porque ele é o mensageiro do sétimo selo. Quem iria cumprir Apocalipse 10 inteiro? O Brano não separou Apocalipse 10. Ele disse Apocalipse 10 é o sétimo selo. Quem iria cumprir o sétimo selo? Quem iria cumprir Apocalipse 10 inteiro? O sétimo anjo, porque ele é o mensageiro do sétimo selo. Quando ia cumprir Apocalipse 10? Quando ia cumprir o sétimo selo? Quando o Cordeiro saísse do trono, trouxesse o livro dos selos aberto, aparecesse alguém pregando os selos, trazendo a clareza dos símbolos. Onde isso eu cumpriria? No entardecer, na nação americana, Estados Unidos da América. E quando aquilo cumpriu o sétimo selo, Cristo veio naquela nuvem formada de 7 anjos e estava vindo para encontrar Efésios 4:11. Estava vindo para encontrar a noiva. Estava vindo para encontrar o quíntuplo. Estava vindo para encontrar João, a noiva, o quíntuplo. Efésios 4:11. E encontrou. E na terra estava o profeta e apóstolo do quíntuplo, William Branham. Ele foi levantado, está na nuvem. Foi fotografado a nuvem, Branham estava lá. Ele era o profeta e apóstolo do quíntuplo, noiva. E ele, primeiramente, ele comeu o livrinho. Depois que ele partiu, o quíntuplo continua. O mistério da noiva continua, com pastores, evangelistas e mestres. Mas isso que vai continuar não é exclusivo de uma nação depois da nação americana, porque não há profecia nenhuma na Bíblia que fale sobre o Brasil. Você pode pesquisar, pode procurar. Quando você encontrar uma profecia relacionada ao Brasil na Bíblia, me mostra e eu irei crer. Nem William Branham falou nada sobre o Brasil. Não há uma escritura exclusiva para o Brasil, irmão. A escritura que tem exclusiva é para a América do Norte. Depois da América do Norte, Efésios 4:11 que continua, esse Efésios 4:11, pastores, evangelistas e mestres espalhados no Brasil, e no Brasil só não, mas nas outras nações também. Pastores que irão ver o ministério da noiva que começou com William Branham, que irão ver que Branham faz parte da noiva, irão ver que Branham comeu o livrinho porque ele faz parte da noiva, faz parte do ministério de João, faz parte do ministério do quíntuplo, ele é o profeta e apóstolo do quíntuplo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, que o Senhor venha clarear mais e mais para as pessoas que precisam compreender essas verdades tão deturpadas hoje em dia, mas nós te agradecemos. Não queremos ser projetados, nenhuma projeção, apenas projetar o Senhor, mostrar o Senhor e fazer com que as pessoas se agarrem em Ti, em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, ó Senhor, te exaltamos, ó Senhor, pois a nós se já desceu e está
noiva palavra manifestada pelo grão Senhor Jesus. Já não vivo neste mundo, nada que me satisfaz. Hoje sei de onde vim e para onde vou. Vivo uma nova vida, livre da escravidão. Cremos nos selos abertos que nos leva à perfeição. Aleluia, ao Cordeiro de Deus. Abriu sua palavra e nos revelou para sermos a luz. A noiva palavra manifestada pelo grão Senhor Jesus. Te louvamos, ó Senhor, te exaltamos, ó Senhor, pois nos escolheu e nos libertou. Te louvamos, ó Senhor, te exaltamos, ó Senhor, pois a nós se revelou e nos elevou a Deus. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um.